Bom dia, vamos ao primeiro debate do dia, né, que é sobre os curtas-metragens exibidos ontem, né, que estão com representantes aqui. Infelizmente, o Amor não cabe na sala, a equipe não conseguiu vir ao festival, então estamos aqui recebendo Danilo Dayer, diretor de Canto, e Mila Leão, diretora de Tayara. Achei interessante os filmes estarem juntos. Sempre acontece essas ideias de curadoria de programação, né? Porque os dois filmes de vocês encaram essa vida urbana, duas mulheres que preenchem esse espaço urbano, com alguns limites, com várias dificuldades, e mesmo assim isso não as impede de estar ali, né? Então eu queria começar perguntando a vocês de onde surgiu essa ideia de olhar para a cidade diante desses limites. Não sei se isso tem a ver diretamente com a cidade de vocês, ou se é uma coisa que está além disso. Em que momento essa criação chegou? Bom dia, gente, tudo bom? Tá dando certo o som aí? Tá, começa a aumentar um pouquinho. O projeto do Canto, assim, ele vem, né, inicialmente não é de Goiânia, assim, a ideia, porque eu tenho formação, fui para Curitiba, eu estava conversando com ela, que ela é de Curitiba aqui, que Legal. eu fiz faculdade lá, e no período que eu fui para lá, eu morei muito tempo num pensionato lá no centro da cidade, e tinha um desejo, assim, eu via as histórias, assim, e me passava nesse lugar, assim, que é um lugar que pouca gente é uma moradia definitiva. Pode ser que alguém mora. Só que é um lugar de passagem, assim. As pessoas vão para... Estão se mudando, alguém vai estudar, tem alguma história que é... Alguém saiu de casa forçado e não tem para onde ir, vai, porque é uma locação informal, né? Você não precisa de fiador, já tem uma cama ali, você não tem móvel, você chega com uma mochila, paga para morar e fica. Então isso me interessava muito, assim, passaram algumas histórias. Só que na época, estudante, tudo, não, assim, só imaginava um filme e sempre ficou na cabeça. Você foi estudar Cinema, cinema? eu estudei cinema lá na Unespar. E aí, isso faz bastante tempo, assim, essa vontade. A primeira versão desse roteiro eu escrevi, que depois eu fui morar em São Paulo, e aí me deu essa sensação, assim, de associar essa ideia de moradia e trabalho mesmo, assim. É, Na época, é engraçado isso, assim, porque o filme, essa ideia de moradia e trabalho, na época que eu escrevi, estava ali na época do golpe da Dilma, ia entrar o Temer, então foi dando uma crise de trabalho e tudo mais. Engraçado, que é um curta com tanto tempo de história, assim, porque eu fiquei um tempinho em São Paulo, mas eu voltei para Goiânia para ver um outro projeto, fui fazer uma outra coisa e mandei esse filme para edital lá. E quando eu fui fazer o filme em Goiânia, eu não recebi, eu provei e não recebi, assim, sinal dos tempos políticos, assim, essa mudança e tal. E esse projeto foi pra gaveta, ficou, fiz outro filme, aí deixei de dirigir, eu sou editor, fiquei só editando. E agora nessa retomada eu fui reler roteiros antigos, eu falei, pô, esse projeto é legal e tal. Eu acho que na época tinha aquela sensação de talvez ter uma urgência de falar sobre essa questão do trabalho, porque estava intensificando, assim, o desemprego foi aumentando, estava bem tenso, né? Agora a gente está, felizmente, estamos entrando nos eixos. Mas aí, até eu falei ontem sobre esse primeiro tema, e tô falando aqui, porque depois aí há um desenvolvimento para um sentido que está para além disso, assim. Acho que isso é um tema do universo do filme. Ah, e tem um acontecimento também. Aí eu vou morar no centro de Goiânia, que me faz reler o roteiro. Aí do meu lado é um pensionato só para mulheres, tem um outro, é uma região antiga do centro, assim, que hoje as cidades passaram por isso, né? O centro já foi onde morava a galera mais rica, então tinham grandes casas. E aí depois fica decadente e hoje essas casas muitas foram transformadas em pensionatos, quartinhos, kitnets. E eu morava em volta de um monte. E aí é um lugar que abriga os trabalhadores, assim, ou gente que está chegando, ou às vezes estudante, ou enfim, depende do lugar, tem características. E aí eu fiquei vizinho de um pensionato, eu falei, pô, deixa eu reler aquele roteiro. E aí Legal. que dá essa ideia de, não, vou trabalhar de novo o filme.
E aí, em 2023, a prova tem uma adaptação para filmar Goiânia, assim, que aí você já começa a ver a cidade, assim, e falar, bom, é no centro, essa personagem habita aqui, vou tentar trazer esse filme para cá, assim, mas é louco como, assim, eu morei num pensionato em Curitiba, eu lembro que quando eu estava lá em São Paulo, eu também conhecia pessoal que estava chegando e ficou, alugou um quartinho e estava ali naquele lugar até tentar se firmar, sabe? Arrumar um trabalho, então isso foi ficando mais forte. Aí, depois eu falo mais, mas a partir disso, assim, quando vai desenvolver personagem mesmo, eu acho que tem um tema dela como mulher no mercado de trabalho, como mãe jovem, que ganha uma proporção maior do que eu estou falando aqui, assim, do universo mesmo. Mas a motivação inicial foi essa. Então, eu participei do meu primeiro filme em 2018, como atriz, né? E é um filme pela produtora Imagística, né, com William de Oliveira. E a Tayara também participou desse filme, mas a gente participou de sets diferentes. Então a gente acabou não se conhecendo nesse período, né? Acabei fazendo vários trabalhos com essa produtora como atriz. E uma vez eu disse para esse produtor, né, que eu tinha muito desejo de atuar em outras áreas dentro do cinema também, não só atuando, né? E ele me convidou para participar de um projeto, né? E ele teve a ideia de fazer de convidar a Tayara para um projeto, mas falando sobre a vida dela. Então essa brilhante ideia de falar sobre a vida dela especificamente foi do William mesmo, né? E aí, com o meu desejo de atuar em outras áreas, ele fez uma reunião comigo e falou, olha, Milo, eu estou escrevendo esse roteiro aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar sobre racialidade também, né? Então, são temáticas assim que eu já estava um pouco mais acostumada. E a gente foi se conhecendo, né? Eu, ele, a Tayara. Então, o contexto urbano foi totalmente por ser a realidade dela mesmo, porque tudo que a gente queria fazer era ser muito fiel a tudo que ela gostaria de compartilhar com a gente, né? O que ela permitisse que a gente mostrasse, que a gente exibisse. Então, o fato de ser ali em Curitiba, basicamente é porque ela realmente vende artesanato na Rua 15, ela realmente faz apresentações nas escolas, né, para compor a renda dela. Então, foi algo que ela trouxe para a gente, sabe? Não foi algo que a gente pensou. E é uma temática muito interessante porque a gente sempre tem uma separação quando a gente fala dos povos originários, né? Então, ou no pensamento mais popular e não muito profundo, né, sobre o tema, você fala sobre indígena, a pessoa pensa que é uma pessoa que está lá na aldeia, que está, né, como ela comenta no filme, dormindo em rede. E na realidade não. Os povos originários, eles estão aí. Eles estão na política, eles estão nos hospitais, eles estão nas universidades. Eles estão vendendo artesanato na rua, eles estão se apresentando nas escolas. Então, essa temática, ela veio justamente para conseguir ser muito fiel ao que ela vive, enquanto mulher indígena nesse país, no sul do país, né? Que aí já é bem complicado também, né? Então, essa foi a nossa principal questão, assim, realmente conseguir estruturar tudo que ela contou pra gente nas reuniões que a gente teve antes do filme, a gente se conheceu muito bem, né? A gente criou ali uma conexão para conseguir entender o limite também de respeitar a história dela, do que é saudável para ela a gente expor ou não, né? Então, a gente fez essa grande pesquisa ali da história da vida dela e principalmente com o desejo dela, do que ela gostaria realmente de mostrar. Então, é isso, assim. Danilo, no finalzinho você foi falando, entrando no assunto da personagem, né? Que é outra camada do microfone. E como foi esse trabalho com essa personagem? Como é que você criou ela e como é que você trabalhou com a atriz? Porque ela tem uma aflição, né? A personagem tem um medo, mas ela também ela é corajosa, né?
como é que foi criar essa personagem ser dessa forma. Ela parece que está acanhada, mas ela não deixa de sair, de encarar essa possibilidade. É uma continuação da resposta anterior, assim, que a partir do momento que, assim, há uma decisão de que eu vou falar de trabalho, porque eu acho que é isso, né? Você se muda, a questão, você tem que ter uma renda, uma estabilidade para poder ter um compromisso de um aluguel, de algo assim. E aí, nesse processo, pesquisando alguma coisa, assim, veio isso, assim, da questão de gênero num processo seletivo, sabe? Tem algo que aconteceu, assim, na época, eu falava, vou escrever, assim, eu falei, putz, mas eu precisava ver umas entrevistas de emprego, assim, dá uma vontade, assim, você já fez, mas, assim, de ver mesmo, assim. Aí eu fui pesquisar na internet para ver se alguém, e eu achei até louco, porque tinha umas agências, assim, uma especificamente, que colocava as entrevistas com os empregados online no YouTube, assim. Era tipo um portfólio de pessoas e era para trabalhadores do lar, no sentido assim de empregada doméstica, babá. Eu estou falando com gênero porque era isso mesmo, empregada doméstica, mulheres, babá, cozinheira, ou motorista, segurança, caseiro, jardineiro. E você começava a ver a diferença na abordagem das entrevistas, assim. Para as mulheres ficava muito tempo sobre relacionamento, gravidez, filho. Quando tinha filho, perguntava se tem onde deixar. Para os homens era muito uma preocupação com alcoolismo e vícios, assim. Tinha essa distinção muito clara. E no processo agora, quando eu fui fazer o filme, eu fui para te confirmar isso. Então, eu cheguei a bater em agência de RH, ele falou, é pergunta comum, isso acontece. E assim, teoricamente, na lei, você não pode ter uma separação de como você aborda por vaga, mas assim, não é o que acontece na prática, assim. Então isso, falei, pô, então tá, vai ser uma mulher, é interessante falar dessa e entrar a ideia do filho para tensionar e dar uma urgência, né? Isso assim é uma questão muito técnica, né, de escrever roteiro, porque o filme criar uma urgência, mas ao mesmo tempo aí tá, e vamos especificar isso. E aí nessa construção da personagem mesmo, tem minha primeira construção lá atrás, que eu acho até um pouco mais imatura, assim, a personagem era mais junk, tinha um questionamento da maternidade. Eu falo imatura porque, enfim, eu achava... Depois eu percebi que já tinha mais filmes assim, eu acho que era uma temática que estava muito presente de internet, assim, porque a personagem meio que ela tinha um desejo de abandonar o filho porque ela queria curtir a vida, assim. E eu pensei, cara, parece que é muito mais difícil fazer o outro lado, fazer uma mãe que tem dificuldade de criar, mas está ali, assim. Como que essas personagens ser cativante, assim. E, cara, a Larissa, assim, fenomenal, assim, ela entrou muito bem, que é a atriz, né, que faz a Débora, o Léo também. E a gente construiu para ter essa singularidade, assim, você perceber, eles não se chamam de mãe e filho, a personagem não sabe, ela nunca limpou um xixi, assim, tem uma coisa que ela não tem essa habilidade, que não tá no filme como uma presença narrativa que eu te informo, é isso que está acontecendo, mas é quase com uma irmã mais velha e um irmão mais velho, assim. E vem dessa ideia de construir que talvez ela não criou o filho no começo, por ter sido talvez avós, mas agora ela está assim, a gente construiu a atuação, o processo nisso, ela está assumindo a responsabilidade agora. Então, a gente trabalha isso, você é a irmã mais velha e até o Léo perguntou que, assim, no processo, a gente não falava que era mãe, aí ele foi entendendo, assim, ele falou, não, mas ela é minha mãe ou é minha irmã mais velha? Eu falei, essa irmã mais velha é essa mãe. E até a coisa do Naruto também, para dar uma coisa sabe, que ela viu Naruto e está mostrando para o irmão mais novo e filho algo que está muito próximo, assim, não tem uma diferença. Então, são pequenos elementos que, sei lá, eu estou contando aqui, eu não acho que seja claro narrativamente, mas eu acho que constrói talvez uma complexidade, assim. Não é necessário você apreender isso, mas
para entender a trama, mas eu acho que dá uma especificidade para personagem. Acho que foi por aí. Nós temos bons exemplos esse ano de trabalho de direção de criança, né? Acho que a seleção, quase todo dia tem algum exemplo para a gente debater isso. Acho legal. Mila, assim que o filme começa, eu me lembro de um sentimento que eu tive em 2020, quando eu assisti o filme A Febre, né? Que é um filme que o personagem central né, um ator indígena, que até venceu, acho, um prêmio em Veneza, algo desse tipo. E eu fiquei pensando assim, ele está falando uma língua e eu sou brasileiro e eu não entendo essa língua. Então, eu acho fascinante esse sentimento de me sentir estrangeiro vendo um filme de uma língua que é mais brasileira do que essa que eu estou falando aqui, inclusive está nesse debate, né? Como foi isso nessa construção com a Tayara? Porque ela narra esse filme na língua dela, né? Isso é uma questão indiscutível para a obra. Sim, então, o filme ser praticamente todo em Caingangue não foi uma decisão muito difícil, porque a gente queria muito contar a história da Tayara como ela realmente é, mas seria até injusto ela ter que contar para a gente em português, né? Então, como os povos originários eles estão existindo e se adaptando, né, a tudo que o nosso país vem se transformando, a ideia, então, da proposta do filme é que a gente se adapte, que a gente faça um esforço para ler a legenda, que não seja mastigado para a gente. Inclusive, tem algumas partes do filme que a gente não traduz, e é proposital, né? Porque se a gente não fala Caingangue, a gente não vai entender, e eles não têm a obrigação de traduzir isso para a gente. Então, para a gente era muito importante assim conseguir fazer com que ela fosse totalmente enaltecida assim nesse filme, sabe, de uma forma justa e verdadeira e potente para ela. Então, no início, né, desse processo, no início da construção desse filme, a gente tinha um roteiro, né, que era um roteiro que estava guiando a gente, mas durante a produção tudo foi se modificando. E eu senti falta de uma forma específica de comunicação no filme. Então, o roteiro era do William de Oliveira, né, o roteiro é do William, e eu senti falta dessa comunicação específica, e aí eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que ela narrasse no filme. E acabou que durante o processo, durante a construção, a gente foi percebendo que o filme ia ganhar muito mais dessa forma mesmo. Então, o que era 15% do filme acabou se tornando 95%, né? Que é maravilhoso, assim. Então, foi uma construção que a gente foi fazendo juntos ali, né? Com base em tudo que a Tayara falava. Então, ela trazia os relatos, ela trazia os questionamentos, ela trazia as reflexões, e o que a gente fez foi escrever esse texto de uma forma que a gente conseguisse criar ali uma narrativa, um início, um meio e um fim, né? E depois, no estúdio, a gente gravou a voz dela para colocar no filme, e ela foi traduzindo para o Caingangue, assim, né? Então, é uma língua muito complexa. Existem palavras em português que não existem em Caingangue, né? Como cartório, lutar, né? Força. Então, o que era isso antes? A gente trouxe isso, eu fico até arrepiada. A gente impôs isso. Cartório, né? Mais urbana. Então, é muito profundo, assim, a gente perceber que não tem tradução para certas coisas na língua deles, porque isso não existia antes, né? Tem uma frase que eu até comentei com vocês ontem, é uma das frases que, para mim, é muito importante, assim, no filme, que ela fala, né? O passado, ele não retorna, nós estamos condenados ao agora. Então, é essa proposta, assim, sabe? É conseguir dar essa visibilidade e principalmente respeitar a língua dela, né? Então, para a gente era muito importante realmente que a gente se adaptasse e que a gente não ficasse tão confortável em receber tudo mastigado ali, mas que a gente falasse, olha, né, a gente precisa aprender um pouquinho mais, a gente precisa evoluir um pouquinho mais, né? E é isso. Como eu comentei ontem, assim, é só um fragmento, né? A gente só pegou uma família indígena de um país inteiro, né, indígena, assim, originalmente. Então, é isso. Eu acho que, organicamente, o fato do filme ser inteiro em Caingangue foi uma demanda. Tinha que ser assim, sabe? Eu acho que
não estava nas nossas mãos, assim, falar, não, ó, só lê esse texto aqui que a gente escreveu com base em tudo que você disse, com base em tudo que você trouxe, e é isso, temos um filme. Não, pô, eles sempre têm que falar em português, né? Tayara é um nome branco que ela teve que criar para ser registrada em cartório, né? Então, acho que tal a gente inverter o jogo dessa vez, né? Que tal a gente sair dessa posição, né? Então, eu acho que é isso, assim. E é uma das coisas que eu fico muito orgulhosa, porque é muito bonito, assim, né? A língua indígena, essa língua aí específica, né? Então, é isso. Foi muito orgânico e foi uma coisa que ela foi sendo construída, assim. Caso tenhamos perguntas, só mencionar. Aqui. Bruno Carmelo. Bom dia. Bom dia. Primeiro, parabéns, achei lindos os filmes de vocês, achei que é uma sessão super bonita. E eu estava pensando, eu gosto tanto do que vocês fazem no filme de vocês, quanto do que vocês não fazem, assim, das armadilhas narrativas que vocês conseguem evitar. E eu queria fazer uma pergunta para cada um, porque no caso do Canto, eu achei lindo o filme, eu fiquei tenso o filme inteiro. Porque quando ela chega naquela entrevista de emprego, eu falei, putz, vai virar uma cena de assédio, de abuso, assim, tá? E é horrível assistir. Depois o garoto fica sozinho em casa e fala, meu, vai acontecer alguma coisa com esse menino, assim, vai ter algum acidente doméstico, ou a gente vai com uma cena de uma expulsão por falta de pagamento. E nada disso acontece. Então eu fui me aliviando conforme as coisas não iam acontecendo. E a gente ficava só na questão muito humana do filme. Então, para você, queria que você falasse sobre essas escolhas de roteiro, mas deixa eu aproveitar e pergunto também no caso do Tayara, porque ela parece uma personagem que se abre com facilidade, que chora com facilidade em frente às câmeras, e teria sido talvez até tentador para muitos diretores e diretoras transformar isso num melodrama, se aprofundar nisso, focar no sofrimento dela. E eu acho que essa faz mais difícil, que é deixá-la se expressar, mas sem explorar, sem se apoiar no sentimentalismo, sem se apoiar na dor, sem fazer disso um retrato do sofrimento dela, e uma força que chega muito antes dessa dor que ela também deixa visível. Então, também queria que você falasse sobre esse balanço do teu retrato. Tem isso, né? Tem, sim, nenhuma questão com o melodrama, mas não seria a proposta, sim. Eu acho que seria, enfim, pela situação, pelo que é o espaço, porque não caberia, né? E é até engraçado, porque quando esse roteiro eu apresentei para a equipe, nessa coisa de o pessoal ler o roteiro e ter uma grande transformação, ter um grande acontecimento e tudo isso, as pessoas falavam, não, mas o filme não está acontecendo nada, assim. E eu fiquei, cara, como não está? Assim, são as cenas, está acontecendo. E eu acho que é isso, assim, planta possibilidades de coisas darem errado, mas, na verdade, eu tento desviar para você focar. É algo que prende, pode acontecer alguma coisa, mas depois desvia, porque o que acontece, na verdade, não é um assédio, mas, assim, há um machismo na entrevista, há um desconforto, a criança fica sozinha, poderia acontecer alguma coisa errada, mas ela tem que deixar sozinha. E acontece isso sempre, gente, assim, é a única responsável pelo filho e tal. Tanto que o filme depois ele continua justamente para ele desviar disso, para depois focar na relação e ter aquela cena do gesso e tal, para não ter essa conclusão também nesse lugar, sabe? Para ele distensionar. Aí tem só uma curiosidade, assim, o Leomar, todos os atores assim que estão no filme, eles são figuras que não estão muito presentes assim no cinema goiano ainda, assim, a Larissa, até tem que falar da Lara Carvalho, que é a produtora de elenco, assim, ela foi fenomenal. A Larissa, ela falou que é uma menina muito boa, que está em formação, ela é boa de improviso, e realmente, assim, e eu queria gente que não tinha ainda, assim, colocado a cara na tela do cinema goiano, porque para introduzir mais gente, né? O Leomar, que é o Wagner, Wagner Walter, enfim, o dono do pensionato, ele já é um ator que faz, assim, que já tem uma presença. E aí foi muito engraçado, assim, depois dessa coisa da equipe falar que não acontecia nada, contei a história pro Leomar, não, esse filme é muito triste. Eu fiquei, não. Ele, não é, assim, é uma situação de perrengue, triste, mas o filme não vai ser.
Ele, não, mas é muito triste. Aí eu ficava, não, não é. E, sim, há uma tristeza, só que também havia uma vontade da gente não resumir a vida, que também não é assim, das personagens aos problemas, assim, do chão não passa, assim, o mundo está caindo, não está acontecendo nada, mas eles estão ali e eles podem uma hora parar e ter um momento de conexão um com o outro que esquece do problema. Então, o sentido daquela cena final também para colocar nesse lugar, sabe, enfim, eu não sei se... Ontem eu fiquei com a impressão, assim, eu fiquei lembrando do Leomar, eu falei, acho que o filme é triste mesmo, assim, eu fiquei nessa... Mas, aí vocês me falam, não sei. Acho que eu respondi assim. Então, o desafio ali já começou no fato de dirigir não atores, né? Porque, eu até comentei ontem também com vocês, a gente, enquanto ator, enquanto atriz, a gente sempre vai superar os acontecimentos e resolver, né? Então, quando você trabalha com não atores, você acaba tendo ter que ter essa abertura de conseguir humanizar o máximo possível tudo também, para que seja o mais verdadeiro possível, assim, né? Então, a Tayara, ela sempre quis ser atriz, né? E ela se jogou, assim, muito profundamente, sabe, no processo todo. E ela realmente, assim, se emocionava enquanto ela estava gravando, por diversos motivos. Por a gente falar da história dela, ou por ela estar realizando um sonho, né? Então, a primeira vez que ela chorou, inclusive, eu fui abraçar ela e eu fiquei desesperada, assim, ai, meu Deus. Aí o William, gente, desculpa, e ligou a câmera, assim. Então, foi uma coisa, assim, que foi muito, né, foi muito acolhedor, assim, foi muito bonito. Então, ela, o marido dela e o filho dela, eles moram na cidade, mas todos os outros indígenas que aparecem no filme, eles moram na aldeia. Então, também teve esse desafio, assim, de conseguir, olha, a gente vai gravar a dança, vamos repetir só mais uma vez. Ai, eu que errei aqui na câmera, vamos fazer aqui de novo, rapidinho. Então, de ter toda essa maleabilidade, assim, de conseguir fazer com que todo mundo se sentisse confortável, né? E aí, dentro disso, teve uma das escolas que a gente gravou, foi uma universidade específica lá em Curitiba, e uma professora universitária, no banheiro, enquanto estava todo mundo se arrumando para gravar, chegou para elas e disse que elas não eram indígenas de verdade, porque indígenas só existiam no Mato Grosso do Sul. E todo mundo ficou muito abalado, assim, né? As meninas que estavam gravando, elas... Sabe, a gente estava gravando um filme exatamente sobre isso, assim, e uma professora universitária tem essa atitude. Então, a gente também, na hora, eu não fiquei sabendo, senão eu tinha ido lá, mas eu fiquei sabendo disso depois, assim, né? E foi uma tensão, foi desafiador, porque não é como se isso tivesse acontecido só ali, enquanto a gente estava gravando. Todo mundo passa por isso a vida toda, entendeu? Eles passam isso a vida toda deles, entendeu? Então, foi mais um gatilho, uma coisa que a gente estava tentando fazer de uma forma para denunciar, para dar visibilidade e para enaltecer, foi uma coisa que também colocou em uma situação de vulnerabilidade. Então, veio um sentimento de culpa, né? Um sentimento assim de impotência também. Então, o que a gente mais fez durante o processo todo foi fazer o máximo possível para que todo mundo se sentisse acolhido e pertencente e se sentisse bem, né? O set, no geral, todo mundo que trabalhou assim foram profissionais incríveis, né? Porque quando a gente vai falar de audiovisual, a gente já sabe que vai ter muito desafio, né? Então, a gente precisa que as pessoas não sejam mais um desafio, não sejam mais uma dificuldade, não sejam mais uma tristeza, uma frustração, algo assim. Então, um set harmonioso, ele faz a total diferença, assim, né? E isso é uma coisa que eu admiro muito de trabalhar também com essas pessoas que trabalharam nesse filme, é isso, assim, é a harmonia, é o amor que a gente tem pelo que a gente está fazendo. Então, isso também escorreu
para os atores, né? Agora a Tayara é atriz, né? E para os outros indígenas também que participaram do filme. A gente tentou o máximo possível trazer esse acolhimento. Então teve esse desafio de dirigir não atores, né? E foi muito especial, assim. Eu acho que ocorreu tudo muito bem, foi muito bonito. Mas eu tive esse desafio, principalmente porque eu sou uma pessoa... É minha primeira direção cinematográfica, mas, enfim, eu dou aula de expressão corporal e vocal, e eu sou muito metódica, assim, sabe? Então, eu sempre quero que as coisas sejam desse jeito, e vamos lá, e é assim, né? E ali, eu não estava nesse lugar de estar assim. Ali eu tinha que realmente... fluir também com o que todo mundo trazia, com o que todo mundo sentia, e ao mesmo tempo pensar no horário, e ao mesmo tempo pensar, né, nisso tudo, assim. Então, foi muito especial mesmo. A Tayara é super talentosa, sabe? Todos os momentos que ela se emocionou no filme foram emoções muito orgânicas, sabe? Ela mesma trouxe aquilo tudo, assim, sabe? Então, ela é uma ótima pessoa, uma ótima atriz, assim, e ela queria também conseguir ali, mesmo falando da história dela, trazer, né, todo o potencial que ela tinha, assim, mas a gente deixou todo mundo muito livre para conseguir agir de uma forma orgânica e natural. Então, essa emoção toda foi ela que trouxe, foi ela que propôs. Em nenhum momento a gente falou, ai, chora aqui. Né? Muito pelo contrário, eu ficava muito, sabe, eu ficava com o coração na mão, assim, de tipo, ai, meu Deus, o que eu faço? Desculpa, sabe? Tipo, então, foi isso, assim, foi uma coisa que foi muito natural, muito orgânica, e ela é realmente muito talentosa, e ela se emocionou de verdade, sabe? Com as perguntas, com o que aconteceu fora do set, né? E também com o fato dela estar realizando o sonho dela, que era gravar um filme, ao qual ela não imaginava que seria sobre a história dela. Então, muito mais emocionante ainda, né? Nossa, eu tenho história para contar, eu tenho potencial, eu tenho, né? E sim, você tem. Olha só o resultado disso, né? Obrigada. Um primeiro filme de vocês duas, né? Legal isso, né? De estreias diferentes, né? Isso, exatamente. A estreia dela como atriz e a minha estreia como diretora. Massa. Por fim, eu queria fazer uma última pergunta a vocês. Danilo, você mencionou, quando você foi falar, né, sobre o filme, que eu já vi esse filme onde o foco é no limite no sofrimento e tal, dessa mulher. E eu lembro que... Só o microfone aqui que ela está te dando. Desculpa. Um dos melhores filmes que eu vi esse ano é de Goiás, que é O Oeste Outra Vez, do Érico Rassi, né? Que é um filme sobre o mundo sem mulheres, e aí esse mundo machista, onde os homens se matam entre si. Eu queria perguntar se você tem referência... Não é essa, na realidade, é outro foco. O cinema goiano, como é que você... Isso é uma coisa discutida no cinema de Goiás, ou você pegou mais referências de outros filmes brasileiros? Porque existem alguns filmes, né, sobre essa questão trabalhista, ou a questão da mulher no mercado de trabalho, ou enfim... Isso é uma coisa que você vê no cinema goiano ou não? Eu acho que isso especificamente, assim, eu acho que não, assim. O cinema goiano, assim, eu vejo ele... É muito diverso, assim, na verdade. É porque tem a produção que às vezes sai, né? Sim. E eu acho que, assim, tem um cinema também, por exemplo, o Oeste, ele está num lugar do cinema goiano que a gente sempre tem tentado desenvolver, que são filmes que a gente vai para o interior e faz nossas histórias, talvez, no campo, no interior, assim. Eu acho que são dois aspectos. Aí, por exemplo, no Canto, é um filme goianiense, assim, é um olhar para Goiânia, para a cidade. Acho que é uma cidade pouco retratada ainda. A gente tem muito a explorar, né? Eu acho que eu saio, assim, converso com as pessoas, falo sobre Goiânia, é um mistério para todo mundo, assim, porque Goiânia é uma cidade nova, assim, é como Brasília. Goiânia é uma cidade construída do zero no período... O Getúlio, sabe, mandou construir, assim, é um laboratório de Brasília, talvez, assim. E então tem muita coisa, assim, tanto no sentido da gente, até para nós mesmos, goianienses, assim, eu sinto que
Falando um pouco mais de diálogos, assim, eu acho que não só do cinema, mas assim da arte em Goiânia, tem algumas questões que estão acontecendo, assim, que eu acho que eu posso Sim. puxar um fio disso, assim. Sempre há, assim, Goiás é uma lacuna de história, porque é um estado que a gente começa a contar a história de Goiás com o primeiro ciclo do ouro, com a chegada do Anhanguera, o Bandeirante, Bartolomeu. Então, assim, há na produção artística goiana esse questionamento desse ciclo do ouro, do Bandeirante, que esse ciclo do ouro de Goiás foi muito curto. Então, assim, é um período que a gente conta, assim, e é uma história, sempre como história de Bandeirantes, é uma fábula absurda, como se o cara, a gente está aqui falando num filme indígena, a história, se vocês forem ver como é que conta a história da Anhanguera, ele é um grande herói, e como ele enganou os indígenas, ele fez todo mundo de bobo e trouxe a civilização, essa é a história. E aí, a história oficial de Goiás é essa, acaba o ciclo do ouro, ele vai embora, e aí a gente tem 100 anos sem história em Goiás, ninguém conta nada, todo mundo, nada aconteceu lá. E aí depois a gente volta a falar de Goiás, Getúlio, que aí tem um novo processo, esse processo de ocupação de país. A construção de Goiânia tem muito a ver com tirar de Goiás, que é a antiga capital dos coronéis, assim, e trazer para um outro, para o Pedro Ludovico, mas trazer para essa figura mais do progresso. Tem o barrar a chegada do trem. Enfim, então assim, eu acho que a gente tem esse lado de tentar na arte, não só no cinema. Eu vi algumas peças de teatro lá esse ano, algumas passando por essa ideia da história, essa primeira dos Bandeirantes ou essa do Pedro Ludovico, a Fundação de Goiânia, porque a gente em Goiânia não conhece e dá uma sensação na cidade, assim, para quem que é uma cidade sem história. E as pessoas não conhecem a história e não querem ter, elas querem ter um progresso. Então elas falam assim, a gente precisa construir um monumento, a gente precisa construir uns prédios altos para atrair pessoas. E o centro que eu gravei aqui no filme, por exemplo, se você tem pouca imagem, assim, acho que existem filmes que estão filmando um pouco mais rua, acho que esse filme poderia ter um pouco mais de rua, mas as fachadas, a Goiânia foi construída sob arquitetura Art Deco, por exemplo. As fachadas elas são tapadas por banners de loja, assim. Então, assim, o centro, se você olha uma imagem antiga dele hoje, as pessoas hoje não têm noção de que o centro de Goiânia ele é como um centro histórico de cidades históricas que a gente viaja e acha bonito, sabe? Que fala, pô, temos só questão de história, a gente só não preservou. É basicamente isso. E, então, eu acho que há esse diálogo nisso, aí, puxando, não tem a ver com o meu filme, mas no ponto do... Tem o Oeste, acho que tem uns filmes do Nolasco também, e outros filmes, assim, outras produções artísticas. Eu acho que também está tendo um caminho, porque a gente fez muitas histórias também de retratar um campo, e a gente, até a questão do sertanejo, a gente está tentando entender nossa identidade cultural com o campo e com o sertanejo. Eu gosto do Nolasco que coloca essa coisa queer, ele é de Catalão, né? E Catalão é uma cidade do interior. E trazer, porque assim, é muito fácil a gente importar uma coisa que vem de fora, ainda mais a gente que está no meio que a gente está, de olhar e falar, nossa, a música sertaneja é uma merda, todo mundo é um babaca, essa galera são os boçais, mas a gente é essa galera, assim. A cultura sertaneja é formadora da nossa identidade, assim, a música sertaneja. Eu acho até que a gente é não que, assim, acho que a música sertaneja vem do interior de São Paulo, mas Goiânia parece que urbanizou a música sertaneja, assim. Goiânia tem essa coisa, assim, de trouxe esses Leandro Leonardo, essa coisa, e fez uma coisa, assim, que lá impregnou. E a gente, mais jovem, assim, a gente talvez importou um pouco essa ideia de que vamos falar mal, bom é o rock, bom é... E agora eu tô vendo nas artes plásticas, o pessoal também começando a perceber, assim, que a gente gosta de sertanejo, assim, e vamos ver isso de forma complexa. Enfim, não tem a ver com canto, mas é uma visão minha de temas interessantes pra gente criar histórias próprias, sabe? Que eu acho que são importantes tanto para a gente, para nós goianos, assim, explorarmos nossa própria história
e também para a gente entender o que é essa identidade cultural e formar uma identidade cultural, assim, o que a gente é formado, sabe? Que eu acho que a gente está construindo, assim, eu acho que está construindo mesmo. É isso. Maravilha. Legal, eu acho legal, uma resposta que eu não esperava imaginar. Que o cinema goiano realmente é uma coisa difícil de imaginar. Falo por mim, claro, né? Como crítico de cinema, assim. Mila, uma última pergunta para você. Você mencionou ontem, foi falar que é um documentário, também ficção. Então, uma última pergunta sobre o trabalho dessa ficção, porque eu acho que ela é visível, mas ela é natural também. Aquele plano da árvore, né? É um plano muito explícito do que você está falando e muito bonito. Então, ou então na cena da escola, que você vê o quadro com o indígena pintado e tal. Como é pensar essas imagens? Foi uma coisa que você buscou ou elas apareceram na ficção? Então, essas imagens foram as imagens que a gente construiu, justamente porque a gente estava num período em que eles já estavam se apresentando nas escolas para compor a renda, e eles realmente fazem isso todos os anos, né? Mas naquele dia em específico da gravação não tinha, né, uma apresentação programada, então a gente montou o quadro, né, enfim, produzimos ali essa parte para conseguir colocar tudo que a gente queria gravar nesses 3 dias. Né? É importante também dizer que esse Só filme... 3 dias. Foram 3 dias de gravação, 3 dias intensos de gravação, né? E esse filme ele foi possível, né, por conta das leis de incentivo. Então, a gente fez ele através da Paulo Gustavo. Então, a gente tinha um orçamento específico. Né? Então, fazer o transporte, como eu comentei, os outros indígenas que estavam no filme, eles não moravam na cidade, então realmente era uma viagem para conseguir trazer todo mundo. Então, a gente conseguiu manipular algumas coisas ali para fazer caber dentro desses 3 dias. E aí, nesse sentido que eu falo que ele é híbrido, né? Porque tudo que acontece no filme é verdadeiro, é real. Foi a Tayara que trouxe para a gente, né? Foram eles que quiseram compartilhar com a gente. Mas, para fazer isso tudo acontecer, a gente teve que colocar dentro de um cronograma, a gente teve que, né, enfim, colocar dentro desse prazo e desse orçamento que a gente tinha. Então, a questão ali, por exemplo, da árvore foi algo que foi surgindo, né? Então, muitas das coisas a gente não tinha no roteiro e o filme foi crescendo conforme ele foi acontecendo, né? A questão, por exemplo, da narração também, como eu comentei, assim, eu senti falta de ter esse tipo de comunicação e acabou que ela se transformou no filme praticamente todo. Mas as apresentações, em específico, foram apresentações que a gente construiu ali para conseguir colocar no filme, né? Dentro do que eles trouxeram para a gente. Então, a gente pesquisou muito assim, como conseguir colocar isso tudo ali dentro, né? E colocar as nossas referências também, de como a gente imaginava, mas o filme todo ele foi se transformando em algo muito maior, assim, sabe? Eu posso dizer isso com muita firmeza, assim. Ele foi se autogerando, assim, de uma maneira que o que a gente fez foi realmente só servir a nossa mão de obra para algo maior, assim, sabe? Então, é isso, assim, eu falo que ele é híbrido, ele é muito documental, mas eu falo que ele é híbrido justamente porque a gente teve que manipular dentro desse prazo que a gente tinha, dentro desses horários que a gente tinha, desse orçamento. Então, ele é híbrido por isso, porque a gente não foi simplesmente passando os dias e gravando, né? A gente realmente tentou colocar tudo que a gente tinha dentro desse prazo, assim. Legal. Uma naturalidade notável no filme. Acho muito legal. Exatamente. Isso é muito bonito, assim, porque a gente tinha um roteiro e aí, durante as conversas, as reuniões, as gravações, a gente foi ganhando muitas coisas e percebendo a beleza de muitas coisas, né? E a ideia era realmente conseguir apenas mostrar a realidade de uma família indígena no contexto de sul do país, né? E acabou que todas essas emoções e
narrativas elas foram sendo construídas, né? Não, aqui eu acho que você pode narrar. E eu escrevo um texto, tudo bem esse texto, assim? Ó, aqui é assim, é desse jeito. Então, a gente foi construindo isso ali junto também, sabe? Legal. E aí todo esse trabalho no pós também, né? O filme se modificou muito, gente. Desde o primeiro corte, inclusive, ele ainda não está pronto. A gente correu para conseguir apresentar, porque a gente queria muito estar aqui no festival, né? Mas ele ainda não estava pronto. Então a gente deu um jeitinho ali, justamente para conseguir estar aqui. Mas eu acredito que ele ainda vai se transformar muito, assim, do que ele é hoje, sabe? Legal, e eu percebi que a Tayara, ela se abre muito pro filme e ela fica muito empolgada, que eu vi nos comentários do Instagram, ela tá super empolgada com essa estreia também. Ela é né? muito ativa, gente. Hoje eu vou É ligar legal, para ela, né? inclusive, para a gente conversar. Massa, conta como é que foi e tudo mais, né? É, exatamente. Ela Massa. é muito presente, muito interessada, assim, né? Então, é isso. Ontem eu saí da exibição e eu já mandei mensagem para ela falando: você tá linda, maravilhosa, tá recebendo muitos elogios. Ela, ai meu Deus, graças a Deus, né? Enfim, então ela é realmente muito presente mesmo, assim. Bom, muito obrigado, Mila, Danilo e a todos que estão aqui na plateia pelo debate. Valeu.